182 Kirin Saga Capítulo 608 O Ritual Autor El sublinhando Dom. Esse capítulo veio de novelfull.net. Por favor confira o site e link na descrição. A bagunça que fizemos. Julanar sorriu fracamente enquanto ela estava perto de Alina. Eu vejo que você preparou mais do que apenas Tame Brilling. Às vezes, tenho que aplicar mais pressão para conseguir o que quero. Eles estavam atrás do meu Dragonborn desde o início, mas nunca esperaram que eu o entregasse facilmente. Alina respondeu enquanto estava orgulhosa de si mesma. Então, vamos seguir esse plano, hein? Você certamente trará as grandes armas. Ju perguntou com o rosto cafona esfregando as mãos. Se você não pode deixar uma pessoa chata haver a razão, sobrecarrega com o que a mantém no lugar. Alina disse, o Império é um urso velho, morrendo, mas ainda um urso. Ele conhece seu território e tem todas as armas de que precisa para sobreviver. Para jogar com o Império em seu estado atual, encontre o que eles não podem fazer e fazê-los admitir que são incapazes de competir nessa área. Mas eles vão tentar. Vitoria interrompeu Alina nesse momento. Eles podem tentar. Eles podem até ter sucesso. Eles não conseguirão nada de qualquer maneira. Alina respondeu sem se virar para Vitória. Nesta cena, as três mulheres estavam em um canto do Templo dos Divinos assistindo a um ritual conduzido pelo sumo sacerdote no Correio do Senhor para purificá-lo da maldição. Vendo os sacerdotes cantando para os 8, Alina sorriu com um sorriso zombeteiro em desdém por aqueles que abandonaram os nomes de seus antepassados e se voltaram para o culto imperial para adoração. É um pecado esquecer os nomes dos antigos para aqueles divinos imperiais. Embora os deuses sejam um e o mesmo em todas as terras, independentemente das aparências que assumam ou dos nomes que assumam, a adoração neste mundo é a adoração ancestral. Se não os nomes transmitidos pelos antepassados, está se chamando um nome distante e estrangeiro. Mesmo os elfos sabem disso e chamam seus ancestrais de Aedra em respeito aos velhos costumes. Ei, Alina! Quando João virá me levar? Vitoria interrompeu a cadeia de pensamentos de Alina e mudou de assunto. Alina virou-se para ela com olhos nada divertidos e Julanar seguiu adiante. Por que ele viria atrás de você, vadia? Julanar perguntou, mas Alina abafou a boca com as mãos. Mas Julanar jogou dois pássaros na cara de Vitória. Vocês dois sabem o que estou passando, certo? Vitoria disparou em voz baixa. A única razão pela qual estou aqui no templo é para reservá-lo para o casamento e não posso adiá-lo mais. Minha mãe continua me importunando para acabar com isso. Maven Blackbriar não pare de enviar as Snowshod com os chamados presentes de casamento e toda essa bobagem. Juro que vou escapar em um barco para Interod se tiver que esperar mais um mês. Tudo bem, você pode bater nela. Alina soltou Julanar, que imediatamente sorriu com duas adagas saindo de suas mangas. Desculpe. Mas Vitoria se desculpou na hora. Você não é divertido. Julanar teve que olhar primeiro para Alina antes de decidir não retrabalhar o rosto de Vitória. Enquanto isso, Alina continuou observando o ritual com total paciência até que o sumo sacerdote parou. Ele parecia confuso, mas bastante disposto a refazer o processo. Sumo sacerdote, esta foi sua terceira tentativa até agora. Se não estivéssemos juntos nisso, eu esperaria que você estivesse tentando nos afugentar com tédio. Aline ligou. Se vocês, meros cultistas, não podem mostrar nenhum respeito pelos divinos em seu templo, é melhor ir embora. Assim que a armadura for purificada, nós o informaremos. O sumo sacerdote respondeu com desdém. No final, vocês não passam de tolos incompetentes e bêbados preguiçosos. Alina não pôde deixar de xingar no final. Presentes nesta cena estavam Jalelisive, Vitoria Vicii e um bando de diplomatas nórdicos e imperiais. Todos eles testemunharam Alina insultando o sumo sacerdote de Skiri então alegremente sem hesitação. O ar só poderia ficar mais frio a partir deste ponto, pois ela parecia estar mantendo um desdém igual ao culto imperial tanto quanto eles mantêm contra o culto de Kine. Eu quero você fora do meu templo. Horlund, o sumo sacerdote, apontou para a porta e falou com um tom enfurecido.
Não importa o que aconteça, ele não pode mais tolerar essa intromissão em seu templo. Tenho medo de não obedecer. Alina respondeu, encolhendo os ombros. Então os guardas irão arrastá-lo para fora. Orlund não suportou mais a atitude de Alina e passou por ela. Mas você já sabe que eles não vão ajudar. Alina sorriu. Estou aqui para purificar a armadura e eles sabem disso. Sua tentativa de minar a competição é totalmente inútil. Então deixe-me fazer meu trabalho corretamente para que eu possa chegar em casa antes do jantar. Embora fosse angustiante falar com o sumo sacerdote dessa maneira, a situação era realmente irônica. Não há nenhum regime religioso atual que apoie o templo dos divinos. Antigamente, o imperador de Tariel era o chefe interino do culto imperial, ou seja, este era o caso apenas para os imperadores Dragonborn das dinastias Septim, Reman e Alessian. Atualmente, a dinastia Média não é a do sangue do dragão e a situação significa que não há mais nenhum líder supremo atuando no culto imperial. Combine isso com o fato de que um tratado de paz com o domínio Aldmeri removeu um dos 9 pilares divinos do culto imperial. Isso é uma aprovação absoluta do regime atual de que o império não é mais um estado baseado na religião e, portanto, no sacerdócio. De todos os divinos oficiais perderam sua imunidade política. Neste ponto, o surgimento de outras religiões baseadas em aspectos dos divinos não pode não ser banido, a menos que um dilema político esteja envolvido. Um dilema que o império fará de tudo para não afetar novamente suas relações com o povo. Com esse elo perdido entre o homem e o divino, o que restava à seita imperial era nada além de uma fé cortada. Mas esse não é o caso do culto de Kian e muitos outros cultos, especialmente os dédricos, que ainda têm seus vínculos vivos com os seres divinos. As palavras do divino não devem ser interpretadas literalmente, mas até agora, tudo o que o culto imperial vivia são interpretações distantes dos Elder Scrolls que eles não possuem mais. Em outras palavras, essa fé nada mais é do que uma sombra persistente de sua antiga glória e Alina está aproveitando ao máximo entrando no templo mais sagrado do culto imperial em Skyrim. Como o império não se importa mais com a fé e a usa como ferramenta política assim como afirmou o general Tullius, uma ferramenta pode ser substituída por outra. No entanto, para Alina, a fé nunca é uma ferramenta, é um objetivo. João forneceu a ela a melhor oportunidade de embaraçar o culto imperial e um mero sumo sacerdote não ficará em seu caminho. Seu ritual já demorou bastante, afirmou Alina. Então saia. Orlund respondeu, bloqueando o caminho de Alina com tudo o que podia. Ela apenas sorriu e se virou para Jarl Elizif. 5 minutos, isso é tudo que eu preciso. Ela disse, você não está pisando no meu altar. Orlund rugiu, mas Elizif imediatamente se levantou. Por seu lado, ela queria o apoio dos Dares e estava desesperada por isso. Sumo sacerdote, já se passaram algumas horas e temos direito aos nossos deveres na corte, bem como testemunhar a purificação deste artefato divino de Kinaret. Seja Kinaret ou Kinedo antigo, nós Nords não podemos e não podemos não diga a diferença. Então, por favor, você não deve ser teimoso. O templo é essencial. Elizif falou suas palavras rapidamente. Jarl Elizif. Isso é uma blasfêmia. O sumo sacerdote continuou insistindo. Não é. Alina respondeu, rezamos para os mesmos deuses no final. Quer você os chame por nomes antigos ou novos, você deve escolher a maneira mais eficiente. Ela então se voltou para Elizif e os Solitude Diplomates. 5 minutos. Ela disse. Por favor. Elizif respondeu para permitir que Alina avançasse. Agora está claro que os sacerdotes devem renunciar quando Alina entrar. Ela olhou para a esquerda, ela olhou para a direita, ela contou 8 divinos cada um com seu santuário com um dos 8 faltando. O divino ausente. É irônico como sempre falta um, mas ela o vê todos os dias. Ela observou a armadura em pé no altar no meio dos santuários onde os sacerdotes tentavam invocar o poder dos divinos. Simplesmente não era um acéfalo para ela invocar o poder sem um príncipe adequado. Por eras, o Dragon Blood foi o preço para manter o vínculo com os divinos, uma troca que não é mais possível. A bolsa.
Alina simplesmente chamou e do canto se aproximou de Julanar entregando a Alina uma grande bolsa de couro. Alina simplesmente abriu e ficou em frente ao santuário de Akatoshi. Eis que vejo um dragão, criador de mundos, sustentador de mundos, devorador de mundos. Ela rezou enquanto pegava um osso grande e pesado da sacola e o colocava na frente do santuário. Ela então se mudou para o próximo santuário. Eis que vejo uma cobra, prendendo meus parentes em suas criptas. Ela rezou e carregou uma cobra viva de verdade para fora da bolsa, colocando-a acima do santuário de Akai. Eis que vejo uma coruja, ensinando as runas ao nosso povo inteligente. Ela rezou e colocou uma pena sobre o santuário Julianos. Eis que vejo uma baleia carregando nossos parentes para se vingar. Ela rezou e colocou um osso de baleia no santuário de Stender. Eis que vejo uma mariposa guiando o caminho além do céu. Ela rezou e colocou uma mariposa viva no santuário de Dibela. Eis que vejo uma loba protegendo seus filhotes do perigo. Ela rezou e colocou uma presa de lobo no santuário de Mara. Eis que vejo um falcão, mãe, com uma asa que produz trovões. Ela rezou e colocou uma pena de falcão no santuário de Kinaret. Os únicos santuários deixados intocados por ela até agora foram o santuário de Zenitar, que não é inteiramente nórdico, e o santuário vazio de Talos. Além disso, as deidades simbólicas para as quais ela ainda não orou são a raposa e urso, considerados os deuses mortos Tsun e Shor. No entanto, um prego que ela teve que acertar ao lado dos imperiais quando ela finalmente se aproximou do santuário vazio de Talos. Vê-la caminhar naquela direção deixou a multidão reunida no templo muito tensa. Eis que eu ouço Ismir, Shor filho de Shor, dragão do norte. Eis que ele me chama. Ela rezou e simplesmente não colocou nada naquele santuário. Ela jogou a bolsa de couro para o lado e caminhou até a armadura colocada no altar e colocou as mãos sobre ela. Ela sentiu a dor percorrendo seu corpo pelo efeito da maldição que acabou de lançar e continuou orando e chamando as deidades simbólicas enquanto fechava os olhos e então, pelos 9, alguém praguejou no meio da multidão. Ela abriu os olhos, vermelhos e brilhantes em forma de serpentina. O outrora pacífico templo caiu sob o terrível brilho de Alina Dari. Kiren Saga capítulo 609. Use sua voz. Então ela rapidamente fechou os olhos enquanto os corações das pessoas que a encaravam quase afundaram em horror. Suas orações lentamente se transformaram em sussurros e como se tudo ao redor do templo estivesse parado por alguma força poderosa. O ar frio de repente começou a fluir mais uma vez e como se o mundo pudesse respirar. Ninguém nunca sentiu tanta sede de ar em toda a sua vida. É como se o ar de repente se tornasse a coisa mais gostosa de se respirar e seus corações se elevassem a cada respiração alegre que eles dão. Um milagre que eles não tenham ideia do que isso significa. A maldição foi suspensa. Alina disse e se retirou do altar imediatamente com uma cara cansada. Alina. Julanar sentiu que Alina estava fraca e então ela correu em sua direção com os outros seguindo em seu encalço. Acabou, eu quero dormir um pouco. Alina já parecia exausta, mas sabia que as coisas ainda não haviam acabado. Ela tem que completar sua última parte na peça para colocar o Império em seu lugar para sempre desta vez. Se esse plano falhar, o Império não desistirá de suas ambições de tentar interferir em Winterhold. Eles tiveram que perceber que são superados por todos os meios, seja na relação com os divinos ou no que vem a seguir. Alina encontrou seu caminho para fora do templo enquanto muitas pessoas de poder se aglomeravam ao seu redor pedindo um momento de seu tempo, como sempre. Mas o que bloqueou seu caminho não era outro senão o general do Império, Tullius. Ele estava parado ali com um apego de seus guardas carregando um ar imponente ao seu redor. Eles estão finalmente indo para ele. Lady Alina, meus homens me informaram que a armadura está purificada, disse o general. De fato. Alina assentiu. Estou satisfeito com seu esforço. Em nome do Império, agradeço muito. O general disse sua peça e mudou para o próximo tópico imediatamente. Em relação ao Dragonborn, esperamos que ele apareça no quartel-general militar para coletar a armadura como prometido. Que generoso. Alina respondeu com um sorriso.
É por isso que eu estava pensando em entregar esta armadura pessoalmente ao homem em questão. O general Tullius acrescentou. Acredito que ele esteja em algum lugar perto de Winterhold. E o que te faz acreditar nisso? Alina perguntou de volta. Simplesmente o fato de que Ethan Jondar é o único método de contato que conhecemos para o Dragonborn, é natural que ele more por lá. O general disse e acrescentou. Claro que ele tem que assinar oficialmente alguns documentos legais para lhe emprestar a armadura da qual certamente é digno. E assim o Império revela suas verdadeiras intenções mais uma vez. Pegando o Dragonborn, eles tiveram que jogar uma grande isca desta vez e acreditar no destino e no valor do Dragonborn para atraí-lo para sua causa. Deixando de lado o benefício material, o general Tullius tinha tanta certeza de que, se fosse totalmente apoiado pelo Conselho dos Anciões, ofereceria a qualquer um acordo melhor do que qualquer acordo que Jondar pudesse fazer. E ele estava certo. O Império simplesmente possui tudo no Império. O poder de Jon mal se estende por um nono de Skirin. Se o Dragonborn fosse atraído por algo tão lucrativo quanto o Lord Smail, uma armadura usada apenas por homens lendários, seria fácil convidá-lo. Ninguém abordaria Jondar se não tivesse esse nível básico de ganância. Afinal, ele não estava errado em nada disso também. Mas Alina tinha baldes de água fria prontos para serem despejados na cabeça do general imperial. Então, você está dizendo que meu marido monopoliza o Dragonborn? Alina perguntou com uma cara extremamente ofendida. Seu tom hipócrita fez todos ao seu redor olharem para si mesmos e rirem. O que mais devemos chamá-lo? O próprio general não pôde evitar, pois estava realmente se divertindo com o quão ofendida Alina havia ficado. Mas isso é simplesmente uma farsa. Jon nunca iria monopolizar o campeão do mundo só para ele. Acrescentou Alina. É assim mesmo. O general riu ainda mais. Lady Alina. Acho um pouco estranho negar isso. Até Elisif fez uma cara não tão confiante nessa situação. Nesse momento Julanar interveio. Estamos negando porque não é verdade, senhor general. Jon nunca iria monopolizar alguém que ele não pode nem mesmo monopolizar. Quero dizer, como alguém pode realmente fazer isso? Não faz sentido. Julanar continuou sua atuação. Tudo o que nosso Jon fez foi gastar dinheiro com o Dragonborn sempre que este precisava, já que esse é o único dinheiro que ele recebe. Então também prometemos ser generosos com o Dragonborn, jovem senhorita. Acrescentou o general Tullius. Tudo bem. Vai dizer isso a ele. Ela disse com total desdém. E onde posso encontrá-lo? O general perguntou pacientemente. Não sei. Julanar respondeu. Como as pessoas encontram outras pessoas. O general piscou 2 vezes tentando descobrir por que essa garota meio dúmera é quem o está confundindo agora. Nós respeitosamente enviamos uma nota para eles nos encontrarem. O general respondeu. Exatamente. Você chama eles para vir. Julanar aplaudiu o general. Então, nós apenas convidamos o Dragonborn, publicamente? Perguntou o general. Já experimentou antes? Julanar fez uma cara óbvia. Verdade seja dita, o general Tullius pode nunca ter pensado em convidar o Dragonborn. Tudo o que ela pensou, assim como todos os outros, é que Jondar está limitado o acesso ao Dragonborn apenas para si mesmo desde aquela época em que os dois apareceram em Whiterun pela primeira vez. Então penduramos cartazes nas pousadas. O general perguntou às pessoas ao seu redor. Mandar um mensageiro, talvez. Essas pessoas tendem a alcançar todos facilmente. Uá! Uá! Não há necessidade de envolver os mensageiros. Julanar levantou as mãos. Você está apenas chamando alguém. Todos Kirin sabem como isso é feito. Como assim? Tipo. Você está realmente me perguntando, senhor general? Julanar perguntou, mas todo mundo estava olhando para ela sem saber, e eu era para ser o louco. Tudo bem. Vou te dar um exemplo. Quando você chame alguém, você deve inspirar profundamente e usar sua voz para pronunciar o nome dele. Por exemplo, Alina. Sim. A Aline respondeu. Ver.
Nesse ponto, não havia necessidade de entender que Julanar estava zombando dos chefes do Império e de Skirin de uma só vez. Um evento que nunca foi ouvido em toda a história conhecida. Até o general estava sem palavras. Olhem para vocês, as coisas são tão óbvias e vocês nem conseguem descobrir sozinhos. Perguntou Julanar. Isso é algum tipo de piada para você? Nesse momento, o general perguntou com a cara mais séria. Ele estava tão cansado de Julanar que iria prendê-la no local. Tudo o que eu disse foi para usar sua voz. É assim que você chama alguém, muito menos um Dragonborn. Julanar disse com um sorriso zombeteiro. Você está fazendo um grande alarde, senhor general. Usar minha voz, hein? O general deu um passo à frente em direção a Julanar, impondo sua aura de guerreiro para ela. Claro, todos Kirin sabe como convocar um Dragonborn com voz. Basta chamar o nome dele e ele vem. Julanar não foi nem um pouco afetado pelo general Tullius e sua aura. Ela estava até desafiando usando um pouquinho de sua aura de volta. Por que você não usa sua voz para chamá-lo então? O general perguntou prestes a desembainhar a espada. Meu? Julanar apontou para si mesma antes de rir. PFFFT. Eu não sou talentosa nessa área. Alina, no entanto. Espero que. O general se sentiu estranho por um segundo, sentindo que caiu em algum tipo de armadilha. Chamando-os pela voz. O poder do. Besteira. Alina. Julanar ligou. Oh. Com prazer. Alina estava sorrindo de orelha a orelha enquanto ela inalava uma forte lufada de ar e todo o espaço e tempo tremiam ao seu redor enquanto ela gritava. Dovahkiin. Kirin Saga capítulo 610. Chamada do Dragonborn pode não ser tão conhecido antes, mas desde este dia, o método de chamar o Dragonborn foi anunciado ao público. Na verdade, é uma pergunta óbvia perguntar sobre como invocar o Dragonborn. É tão simples que basta chamar seu nome e ele virá. Os Greybeards também não fizeram isso alguns meses atrás e todos Kirin os ouviu. Basta ligar para ele, disse Alina. Funciona como parece, mas para realmente chamar por ele, para usar o Tuum, foi aí que os Imperiais perceberam como os nórdicos os jogavam. O poder da voz é raro entre os Nordes, muito menos os Imperiais que provavelmente não têm um único mestre da voz. Para começar, qualquer um e qualquer coisa que estivesse dormindo em solitude esta manhã estava profundamente acordado e até gritando. Aqueles que estavam bem acordados corriam como galinhas sem cabeça pelo terror que ouviram. Uma das últimas vezes que o Tum foi usado em solitude foi quando o Frixturmcloak matou o Alto Rei Torig e é apenas uma memória recente. Ficou claro o quão perturbado e traumatizado Jarl Elizif ficou quando ouviu ecoar por toda a cidade. Mas, além de todas as reações confusas, o grupo mais próximo de Alina sentiu algo se aproximando deles. A maioria deles nem eram magos ou guerreiros, mas todos apenas sentiam isso. Zumbidos, zumbidos fortes, como se um grupo de homens estivesse cantarolando juntos no início de uma canção de guerra. Os zumbidos ficavam cada vez mais altos e então uma criança olhou para cima e viu algo no céu. Mãe. O que é isso? Quando ele perguntou à mãe, ela olhou para cima e as pessoas ao seu redor também. A cena muda para um homem caindo do céu e os sons ao seu redor ficam cada vez mais fortes. Insira o tema de introdução de Skirin. Algo sobre isso era tão intimidante, mas tão satisfatório ao mesmo tempo. Ele está caindo. Alguém na multidão falou com uma expressão pálida, pois esperava que uma cena confusa se desenrolasse e, nessa nota, muitos começaram a se afastar do pátio principal do Castelo Lidur. Pelos deuses! Alguém faça alguma coisa. Traga os magos. General Tullius gritou, mas imediatamente se lembrou de Alina, que é famosa por ser uma maga, e olhou para ela querendo dizer algo. Ele está bem. No entanto, ela parecia totalmente bem com a cena que estava vendo. Eventualmente, o zumbido profundo se transformou em uma música forte que bombou a atmosfera com masculinidade e poder misterioso junto com a música orquestral.
O homem caindo do céu estava descendo em uma velocidade incrível que o atrito começou a formar chamas ao seu redor e seu ímpeto só ficou mais forte com a música se intensificando entre o épico e ainda mais épico com uma pitada de badacismo extra. Quase toda a cidade viu o homem vindo do céu com um rastro de fogo e ele parecia ter total controle de sua queda, mirando bem no centro do castelo, e com um estrondo, uma nuvem de poeira se ergueu. A luz do sol estava inclinada para lançar sua luz sobre o recém-chegado e sua silhueta se manifestou alguns metros acima do solo. A poeira baixou, assim como a música, e o homem usando o icônico elmo com chifres finalmente apareceu aos olhos do público, parado em uma pedra em vez de em uma cratera de sua queda. Mas ninguém tinha certeza se havia uma pedra desse tamanho em parte do castelo antes. O palco foi montado da maneira mais cinematográfica, quando Dragonborn fez sua estreia oficial com as forças imperiais no presente abrindo caminho através da multidão espantada e horrorizada que se reuniu para testemunhar a purificação do artefato divino. O homem desceu a pedra com fumaça saindo de sua pele e a armadura que parecia bastante rústica e velha como se fosse feita de material estufado e pobre. Ainda assim, meio que parecia icônico. Quem, em nome de Mara, é você? O general Tullius certamente estava irritado com o show, mas ele poderia adivinhar quem ele estava enfrentando. Eu sou Dovahkiin, respondeu o Dragonborn com sua voz rouca. Acho que isso significa Dragonborn. O general Tullius olhou o homem de cima a baixo. Alto, longos cabelos castanhos, barba clara, olhos azuis, sotaque nórdico. Se não é o exemplar mais nórdico de sempre. Eu sou o primeiro general Tullius da autoridade imperial de Cyrodiil. Eu diria que é um prazer, mas a maneira como você entrou no meu castelo agora não é oficial General Tullius começou a falar em um tom imperial arrogante, mas o Dragonborn o cortou. Agora mesmo. Em primeiro lugar, sempre que sou chamado, considero-me convidado, a menos que você esteja ligando para desperdiçar meu tempo com suas bobagens imperiais. O Dragonborn falou no tom mais imponente e continuou. Em segundo lugar, tivemos o prazer de nosso primeiro encontro meses atrás, general. Seja o fato de o Dragonborn ser hostil ao general ou o fato de que eles se conheceram antes eram motivos suficientes para alguém rebaixar a autoridade imperial dessa maneira. A multidão começou a pensar que o Dragonborn tem uma postura hostil em relação a todo o regime imperial que faz um problema entre ele e todos os presentes neste lugar no momento. Enquanto o general sentia a mesma coisa, ele estava mais curioso sobre o que o Dragonborn quis dizer quando disse que eles se encontraram uma vez antes. Esclareça-me e fale sobre a primeira vez que nos encontramos. O general disse, tentando fixar qualquer evento interessante em sua mente. Eugen. O Dragonborn disse, fazendo com que todos, incluindo o general, prendessem a respiração instantaneamente. O bloqueio do carrasco. O Dragonborn acrescentou enquanto se aproximava do general e continuou enquanto tocava seu próprio pescoço, bem quando o dragão atacou. Este foi um dos maiores momentos WTF em toda a história do Império. Quem poderia imaginar que o homem que deveria ser o herói de Skyrim e todos os Nords e humanos estava a apenas um segundo de ser decapitado pelo Império que está tentando enganá-lo com favores? O general foi encarado por vários olhares de raiva e regozijo, especialmente de Solitude-Skur, que aproveitou a oportunidade imediatamente. Então tenho certeza que o Império está disposto a reparar tal erro. É desaconselhável ter ressentimentos no início de um relacionamento entre o herói de Skyrim e a Legião Imperial. Tani Brilingo imediatamente se intrometeu, então olhou para Jarl Elisif. Tenho certeza que o Jarl de Solitude concorda. Elisif foi pega um pouco desprevenida pelas ações de seu lacaio, especialmente quando ela estava um pouco distraída, mas ela sentiu imediatamente. Sim, claro. Enquanto ela estava prestes a se lembrar de seus pensamentos e dizer algo, o general Tullius a interrompeu. Tenho certeza de que qualquer registro criminal que nosso amigo aqui tenha, podemos simplesmente riscar os registros e encerrar o dia. O general se recuperou da surpresa do fato de ter ordenado a morte do Dragonborn uma vez e de forma imponente fez uma oferta para riscar o registro criminal do dito herói.
Se você estivesse insinuando que eu era algum tipo de afiliado dos Stormcloak, eu odiaria dizer isso a você, mas seu bando imperial pegou todas as criaturas que andam em dois naquele dia. Presumo que você odeie pontas soltas. O Dragonborn reverteu as alegações de que ele era um Stormcloak antes mesmo de se basear no fato de ele estar em Eugene. Então tenho certeza de que qualquer coisa errada que você tenha feito é perdoável. O general ainda tentou encontrar falhas no passado do Dragonborn. Acabei de cruzar as fronteiras de Cyrodiil. O Dragonborn respondeu. As fronteiras foram fechadas. É claro que consideramos ilegal cruzar as fronteiras secretamente. O general jogou a cartada das fronteiras fechadas sem cuidado. Proibir os nórdicos de entrar em sua pátria. Reivindicações ousadas, imperial. O Dragonborn, no entanto, jogou a carta da raça. Tudo bem, isso é um pé no saco. O general revirou os olhos não aceitando dar vantagem ao seu oponente que jogou a carta que nem mesmo os nórdicos leais ao império podem refutar. Se os cavalheiros terminaram de se cumprimentar, sugiro que desçamos aos assuntos dos deuses e não os deixemos esperando. Por outro lado, a tão encantada Alina começou a evoluir a cena em uma direção diferente. Senhora Dali. O Dragonborn olhou para Alina e falou naquele tom rouco inventado que ele tem assumido o tempo todo. Dovahkiin. Que os ventos de Kine o carreguem com rapidez e graça. Alina o cumprimentou de volta. Suponho que você não me chamou aqui para me relacionar com os defensores do Império e políticos desprezíveis. Meu acordo com Tamijon era que eu cuido dos dragões e ele da política. O Dragonborn falou com Alina em claro aborrecimento. Certamente. Alina sorriu sem cuidado. Esta é apenas uma simples reunião para passar um artefato importante para sua pessoa honrada e o Império é o legítimo proprietário dele. Portanto, a pedido da autoridade imperial, o general Tullius fechou um acordo para emprestar a armadura sagrada do filho de Kine para você. Aline respondeu. Acho que desta vez tenho que me envolver com assuntos oficiais. O Dragonborn respondeu. Embora atualmente eu esteja rastreando um dragão ao sul da campina, espero que esta cerimônia ou o que quer que seja acabe logo. Ele disse. Alina assentiu antes de se virar para a multidão ao seu redor. Se os senhores e senhoras, após a permissão do general, estiverem todos dispostos a continuar com a cerimônia, por favor, retorne ao templo onde a armadura está esperando. Alina disse que não encontrou oposição nem mesmo do general Tullius, que entrou no templo antes de tudo. Enquanto isso, João e Alina trocaram um olhar astuto. Até agora, seu pequeno plano está indo muito bem. Kirin Saga capítulo 611, não é quem eu sou por baixo de volta ao templo. A cena foi substituída por sacerdotes furiosos a severos legionários que guardavam a armadura de todos os lados. O general Tullius também estava de pé no altar. O povo da classe alta ocupava os assentos no templo com o povo de Enterode e o Tribunal da Solidão ocupando a primeira fila de ambos os lados. O general Tullius assumiu a parte mais central do altar de oração na frente do templo e começou a fazer um discurso. O Império e o Conselho Ancião deram à autoridade imperial de Skirin o poder de atribuir esta peça do artefato divino para uso por um campeão adequado que prove seu valor e capacidade de honrar o acordo. Que a Katosh abençoe Cyrodiil, Skirin e seu povo. Com um longo discurso intimidador, o general Tullius informou ao povo sobre o contrato que será estabelecido entre o Império e o Dragonborn. Aqueles que o entendem podem achá-lo muito interessante, por assim dizer. Primeiro, o Império não forçaria o Dragonborn a se juntar às suas fileiras ou agiria hostilmente com ele. Ele que tem o Dragon Blood e que prova a legitimidade sobre o Imperial Ruby Throne. Em segundo lugar, o Dragonborn não pode se juntar a nenhuma força hostil ao Império ou agir contra o Império diretamente. Isso elimina qualquer possibilidade de o Dragonborn se juntar à guerra civil do lado dos Stormcloak. Embora ele também seja um nórdico que parece simpático aos modos nórdicos e assume uma posição neutra com Enterode, ele é considerado fora de todos os conflitos humanos até agora. Isso, porém, não significa nada em relação aos inimigos externos. Terceiro, o Dragonborn pode manter o Lord Smail enquanto a crise do dragão permanece.
Enquanto o Império está irritado com os dragões vagando por Skyrim e os avistamentos tardios do culto do dragão, o fato de o Dragonborn ter um artefato tão poderoso significa que ele pode manter os dragões sob controle por tanto tempo que os tira dos campos de batalha para que os Nords e os Imperiais podem matar uns aos outros em paz. Quarto, e isso é consequência do terceiro, a crise do dragão é uma maneira de deixar o Dragonborn claro do curso da política. Enquanto Jon Dar é o defensor do Dragonborn, este Nord Walor não deseja governar Skyrim e muito menos o Império, então não há ameaça para a data atual. No entanto, se o Dragonborn lidasse com os dragões tão rápido, isso significaria que a situação mudaria em algum momento e, portanto, o pacto sobre o Lordsmail pode vincular o Dragonborn. Quinto, em relação ao pacto, parecia claro que o general Tullius, que não é um homem dos deuses, parecia estar invocando o poder dos 8 divinos sobre o pacto entre o Dragonborn e a autoridade imperial de Skyrim para mantê-lo sob controle. Embora seja esse o caso, se a missão do Dragonborn fosse feita tão cedo, não haveria mal em manter o Dragonborn e o Lordsmail juntos para manter o pacto em andamento. Um ponto que o Dragonborn deve estar ciente se ele pretende bem para o atual Império. Ao todo, esses pontos foram suficientes para acalmar a tensão em relação ao Dragonborn do lado do Império e do Skyrim Ocidental. Mas há uma grande pegadinha. Este é um documento oficial que só pode ser mantido por pessoas oficiais. A parte é, claro, o Império, o dono do Correio do Senhor. No entanto, o grupo B é o Dragonborn, um homem cujo nome é anônimo e cujo rosto está mascarado por seu elmo com chifres bobo. A parte B deve ser oficialmente reconhecida por um nome, um rosto e um endereço. Se o Dragonborn concordar com este pacto, por favor, levante-se e assine seu nome neste contrato. General Tullius disse enquanto estendia um lençol sobre o altar. O Dragonborn se levantou ao lado de Alina e olhou para trás e ao lado dele antes de dar alguns passos à frente e substituir Tullius na frente do altar. Ele preparou sua voz rouca novamente e falou: muitos de vocês esperam que eu remova esse elmo e olhe para este rosto. Há algo, vocês como meus amigos, compartilham com aqueles que são meus inimigos. Suas palavras deixaram as pessoas tensas, assim como o general Tullius, que estava pronto para exigir que o Dragonborn removesse seu elmo. Senhor, isso é importante para o contrato. O legado Ricky, atrás do general, tentou convencer o Dragonborn a remover o elmo. Este elmo não é para você, querida irmã. O Dragonborn respondeu, é para proteger as pessoas de quem gostamos. Suas palavras profundas naquela voz rouca atingiram profundamente. O general olhou em volta com desconforto ao ver que todos os nórdicos e imperiais presentes começaram a se preocupar com suas palavras. Eu quero responder mais preocupações sobre a crise do dragão, para vocês queridos irmãos e irmãs, para colocar suas mentes em paz. Ele continuou falando sem pegar a pena para assinar o contrato, o que significava que ele não tinha intenção de jogar este jogo pelas regras imperiais. Ele é tanto um coringa quanto se temia que fosse. Um dos homens presentes tentou levantar a mão para perguntar algo, mas o Dragonborn continuou. Eu já sei quais são suas perguntas, pois sempre estou martelado com elas onde quer que eu vá. Ele disse, primeiro, meu nome oficial é Dovahkiin. Sei que é um choque e não é o nome que meus pais me deram quando eu era jovem, mas como você pode ver, minha infância não foi normal. Quando tomei conhecimento do meu lugar no mundo pela primeira vez, fiquei tão chocado a ponto de meu antigo nome não funcionar mais. Aprendi que sou um Dragonborn, um fragmento de Akatoshi que é Deus Dragão de tempo. Você não pode viver em paz com tal coisa profundamente enraizada em sua alma. Você fará inimigos e amigos onde quer que vá e muitos amigos eu perdi. Isso me trouxe aqui no final, neste exato local, e entre aqueles rostos amigáveis. Além de quem eu sou, o que eu enfrento não é nada simples. Os dragões são tanto quanto eu, nascidos de Akatoshi. Enquanto eu compartilho seu sangue e alma, eu sofro mortalidade e morte, e nós mortais estamos morrendo desde o dia nós nascemos. No entanto, os dragões são mais espertos e astutos do que qualquer um de vocês pode pensar.
Embora possam parecer bestiais e brutais, sua astúcia está além de você, de mim e até mesmo de todo o Império. Eles são um inimigo que antecede todas as civilizações e estamos tão orgulhosos. Para eles espalharem sua influência, os dragões escravizaram os homens em seu culto do dragão há muito tempo, e se não fosse pela guerra do dragão quando nós nordes gritamos os dragões do céu, estaríamos escravizados até hoje. No entanto, o velho inimigo está de volta em massa e eles estão usando os mesmos velhos métodos novamente. Com a ajuda do povo de Unterold, conseguimos levar a luta para as cavernas e esconderijos do novo culto do dragão e derrubou 7 dragões até hoje, derrubou um dos 4 pilares do culto do dragão, o grande dragão Onikendrog. Mas isso não é nada comparado ao horror visto em Eugênio naquele dia, e o general Tullius foi uma testemunha de primeira mão que se juntou à luta desesperada contra o grande dragão negro. Aquele que você deve conhecer pelas histórias infantis. O Dragonborn escolheu levar um silêncio dramático por alguns segundos antes de pronunciar o nome, Alduin. Um estado de inquietação se espalhou pela sala. Os políticos de solitude eram o oposto da palavra supersticioso e por isso o nome Alduin os fez cair em estado de descrença. Para todos os nórdicos, Alduin é uma figura conhecida, especialmente para crianças. Considere uma figura diabólica que se tornou uma espécie de bicho-papão para assustar as crianças. Alduin, o dragão faminto, comerá toda a sua família se você não for para a cama cedo. Diga a alguém que o próprio bicho-papão é real e ele se sentirá meio estranho por acreditar em você, já que o próprio Alduin deveria ser algo acima de todos os dragões. Se me permite. Neste momento, uma mulher sentada ao lado de Jalelizif falou. Essa é sem dúvida a maga da corte de solitude, Sibila Stentor. Por favor. No antigo panteão nórdico, Alduin é basicamente, para colocá-lo de uma forma que não ofenda nossos amigos imperiais, uma versão maligna de Akatoshi. Sibila disse enquanto observava muitos dos legionários demonstrarem sua aversão ao assunto. Ainda estamos falando da mesma figura mítica. Uma pergunta não tão inocente quanto parecia. Algo que fez o Dragonborn sorrir. A mesma besta. João acenou com a cabeça. Eu tenho olhado profundamente na história do deus dragão do tempo do panteão imperial, o rei dragão dos gatos do panteão Khajiit, o deus águia do início do panteão élfico e o dragão do fim Oftimis do panteão nórdico. Minhas descobertas sobre os 4 aspectos foram realmente reveladoras. E isso é. Pense no fluxo do tempo como um rio. Então este rio se bifurca em muitos rios e canais. O deus dragão já foi um grande rio, então ele se dividiu naqueles menores. O maior deles é Akatoshi, o segundo maior é Alduin, os menores são o resto dos dragões. O Dragonborn explicou. Uma pausa do dragão? Sibila perguntou, mesmo entre os estudiosos das artes arcanas, isso ainda é discutível. Certamente. Pois há uma maneira de provar que aqueles que se lembram são apenas alguns poucos que preferem manter a boca fechada e não causar outra ruptura. Ele respondeu. Então, a cada pausa, quer saibamos disso ou não, novos dragões estão nascendo? Ela perguntou. Embora essa seja uma ideia muito sombria, não está longe da verdade. Ainda assim, as crenças Argoniana e Akaviri insistem que os dragões são espíritos errantes que passam fome e se alimentam de outros espíritos divinos para alcançar a imortalidade. Este espírito divino eles alimentará é provavelmente o rio-fonte que mencionei antes como dragão de origem do tempo. Ele respondeu novamente. É como um ciclo. Ela concluiu. Mas como um paradoxo, já que você nunca pode ver o ciclo de qualquer maneira. Ele suspirou. Com as 2 pessoas mais inteligentes da sala falando em seu próprio ritmo, a realidade ficou clara para quem ouviu. Alduin é real. Sibila Stentor não está negando e ela é a pessoa mais experiente em solitude. O que significa? O fim está sobre nós? Perguntou um homem com expressões pálidas. Não, de jeito nenhum. O Dragonborn respondeu com todo o frio do mundo. Então, qual é o objetivo de Alduin se não destruir o mundo? Perguntou outro. No início, Alduin deveria destruir o mundo há mais de 4.000 anos. Em vez disso, ele governou os Nords e se estabeleceu como um deus. Então,
O que te faz pensar que ele não faria isso de novo? O Dragonborn respondeu. Jon estava mentindo neste ponto. De fato, Alduin recusou seu destino de destruir o mundo há mais de 4.000 anos e o governou. Mas parecia que o precursor do fim dos tempos mudou de ideia. Ele está disposto a destruir o mundo desta vez. Por quê? A última coisa que aconteceu com Alduin foi a Guerra do Dragão, quando os Nords derrubaram seus mestres e enfureceram Alduin. No que lhe diz respeito, ele vai destruir todos eles comendo o mundo em que eles se recusaram a viver. No entanto, uma vez que ele foi lançado antes do tempo para a Quarta Era, Alduin ainda estava em um estado de raiva e obstinado sobre acabar com a humanidade. Infelizmente, Jon não tem ninguém na mente de Alduin. Então, General Tullius falou, você está pedindo mais ajuda? Enquanto Jon pronunciava a ameaça que Skirin enfrentava, parecia que o General Tullius entendeu a mensagem errada. Assistência? O Dragonborn perguntou. De jeito nenhum. Ele então ergueu o pergaminho no qual o pacto está escrito. Este papel diz que ficarei fora do seu caminho. Jon disse, também vou presumir que isso significa que você vai ficar fora da minha. Isso não é apenas um guerreiro nórdico normal, todos pensaram. Ele é forte o suficiente para derrubar dragões, inteligente o suficiente para discutir com Sibyl e astuto o suficiente para interpretar os políticos imperiais. Alguém familiar se enquadra nos mesmos critérios. Rezamos pelo seu sucesso, Dragonborn. O general recuou com um sorriso. Ele conseguiu o que queria, mas ainda assim o deixou com um gosto amargo na boca. O Dragonborn assinou o papel e caminhou até a armadura guardada pelos legionários. Ele removeu a capa da armadura e assim ele viu a armadura. Uma armadura muscular de placa de ébano com uma insígnia de cristal vermelho no peito. Era acolchoado por dentro com uma cota de malha que saía de suas aberturas e cobria todas as partes do corpo. Jon amou o que viu quando a maldição foi certamente suspensa. Os legionários levaram a placa para Jon e se ofereceram para entregá-la em uma sala se ele quisesse usá-la imediatamente. O problema é que o Dragonborn é um pouco pequeno demais em termos de tamanho corporal para a armadura que foi feita para o pai dos Minotauros. Jon estava usando Lust para alterar o tamanho de seu corpo. No entanto, o Dragonborn segurou o Lord meio deles e, em um instante, como se a armadura ganhasse vida, ela imediatamente começou a tremer e se abriu para saltar sobre Jon e se encaixar nele como um líquido preto. Obviamente, a função de equipamento da ganância, embora a situação parecesse bizarra e misteriosa, o milagre divino foi provado quando a armadura se adaptou para o Dragonborn como se tivesse sido forjada para ele. Pelos deuses. Muitas pessoas se levantaram para assistir ao milagre e então tudo foi perfeito. Dragonborn. Aline ligou. As pessoas ao seu redor perceberam que ela estava torcendo por ele e todos acordaram de seu torpor para seguir sua alegria. Dragonato. Foi então que o Dragonborn foi reconhecido pelo Império e pelo povo da Solidão como um grande pilar dos importantes eventos que ainda estão por vir. Em meio à torcida, o Dragonborn saiu do templo. No entanto, antes de partir, Jarl Elisif correu para ele. Dragonborn. Ela chamou. Ele olhou para ela e o sol em suas costas estava tornando sua silhueta mais escura para se fundir com o ébano que ele vestia. Você está indo para uma luta perigosa, você pode se machucar. Pelo menos me diga quem você realmente é. Ela disse com o rosto mostrando sinceridade e preocupação. O Dragonborn tinha uma expressão severa no rosto, mas quando ele respondeu, sua voz estava ainda mais rouca. Não é quem eu sou por dentro, mas o que eu faço que me define. E ele saltou tão rápido e tão alto que estava fora da cidade com apenas um salto. Nesse momento, Alina percebeu o rubor no rosto de Elisif. Maldito cafona filho da puta filho da puta. Alina, não se esqueça de deixar o link e de se inscrever no canal. Caso queira contribuir de alguma forma com o canal, entre em contato comigo pelo Instagram do canal. O link do Instagram do canal estará na descrição do vídeo. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solem irmãs, Solem irmãos.